Então, falando especificamente, né, essa imagem do vírus, a gente já tá bem apropriado, né, diria assim, dela. E então, falando especificamente das enzimas, né, as enzimas, elas são alvo dos antirretrovirais, das classes de antirretrovirais, e a transcriptase reversa, especialmente, é alvo dos inibidores da transcriptase reversa nucleotídeos e dos não análogos de nucleotídeos. A integrase também é alvo e a protease. Então, como a gente vai falar de transcriptase reversa, então eu vou dar enfoque nela. Então, primeiramente, falando da transcriptase, a primeira droga que ela foi desenvolvida, né, para o combate do vírus do HIV, ela teve como alvo a transcriptase reversa, e essa droga foi a zidovudina, que ela foi aprovada em 1987, que ela também é conhecida como AZT. Então, a primeira droga que a gente teve contato para combater, né, o vírus do HIV foi uma inibidora de transcriptase reversa análoga de nucleotídeo. E por que, né, que essa enzima é importante? Porque essa enzima ela é responsável por transcrever o RNA viral em DNA viral. Porque nas vias normais, né, da genética, do metabolismo, normalmente se converte o DNA em RNA para que ele possa transcrever proteínas e outros metabólitos necessários para a célula e para o nosso metabolismo. E após, né, realizar essa transcrição do RNA viral para o DNA viral, esse DNA viral ele vai ser incorporado ao genoma do hospedeiro com o auxílio da integrase. E aí sim, esse vírus vai estar apto para se replicar cada vez mais. Quando tem a ação dos inibidores da transcriptase, ele passa a ser inerte a partir dessa etapa. Então, quais são os principais fármacos, né? Eu vou falar o nome deles aqui para a gente já ficar indo habituado no decorrer da apresentação. Então, os principais fármacos que nós temos dos inibidores da transcriptase é o abacavir, a didanosina, a lamivudina, o tenofovir, a zidovudina, a estavudina, a intricitabina e o tenofovir, que é o tenofovir de alafenamida, né? Porque tem esses dois tipos de tenofovir que eu vou falar no decorrer da apresentação. E aí aqui eu destaco que para a primeira linha de tratamento, né, das pessoas que são HIV naive, a gente tem dois fármacos que são inibidores análogos da transcriptase reversa. Desculpa, são inibidores análogos, que é o tenofovir e a lamivudina, associado ao dolutegravir de outra classe. E aqui também cabe destacar, né, sempre é bom exaltar, que desde 96 o SUS ele distribui todos os antirretrovirais e ele garante o tratamento para todas as pessoas que vivem com HIV. Então, no Brasil, o tratamento para as pessoas que vivem com HIV é totalmente gratuito. E, então, o que são os inibidores da transcriptase reversa? Análogos de nucleosídeo, né? Eles são prodrogas, então eles, quando entram no metabolismo, eles não estão ativos para realizar a sua função, e eles precisam sofrer uma fosforilação anabólica intracelular para serem ativados. Eu vou falar posteriormente. E quando eles estão ativados, né, que eles são trifosfatados, eles conseguem competir com os nucleosídeos naturais na hora de formar a fita de DNA. E com isso, quando eles competem com os nucleosídeos naturais, eles inibem a transcriptase reversa, que é a enzima responsável por essa ação. E e essa interrupção, né, ocasionada da transcrição, ela é devido à ausência do grupo hidroxila no carbono 3 da pentose. Então, a gente pode ver aqui que a timidina, né, que é um nucleosídeo natural, ele tem esse OH, né, essa hidroxila no carbono 3, diferente da estavudina, que aqui onde deveria ter essa hidroxila, ele não tem. Então, isso faz com que ocorra uma inibição competitiva. Então, pode-se dizer que esses inibidores, eles são de inibição competitiva, porque não sei se dá para ver aqui, que acho que ficou um pouquinho pequeno, essa molécula amarelinha aqui é o AZT já fosfatado. Então, dá para ver que quando ele entra, parou todo o momento, né, de adição dos nucleosídeos naturais. Então, por isso que ele é competitivo, porque ele entra no lugar dos naturais. E também eles têm a característica de terminadores de cadeia, porque no momento que eles não têm esse OH, ele impede que as outras bases nitrogenadas, né, os outros nucleotídeos, eles possam se ligar e dar continuação à cadeia. E aqui um panorama breve, né, de nucleotídeo e nucleosídeo. Então, a gente encontra esses dois nomes na literatura, e basicamente porque, né, o nucleotídeo, ele que forma as bases, ele que forma os ácidos nucleicos, né,
que é o DNA e o RNA, e um nucleotídeo é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Quando a gente fala de nucleosídeo, a gente está falando desse pedacinho, que é da pentose e da base nitrogenada. Então, os ácidos nucleicos, né, o DNA e o RNA, eles têm as suas especificidades. Então, quando falamos da pentose do RNA é a ribose, quando falamos da pentose do DNA é a desoxirribose. E com relação às bases nitrogenadas, né? Então, lembrando que tem as bases púricas e as pirimídicas. E os antirretrovirais, eles vão se enquadrar também nessas características. As características de serem púricas ou pirimídicas influenciam no processo de fosforilação, que eu vou falar mais para frente. Então, as bases púricas, tanto no RNA quanto no DNA, é a adenina e a guanina, e as bases pirimídicas, no RNA, a uracila e a citosina, e no DNA, a timina e a citosina. E aqui, então, especificamente, para deixar mais ilustrado, então, os análogos das bases pirimídicas, né? Então, aqui temos os nucleosídeos, que é a timidina e a citidina. E quem são esses análogos, né? Quem são os antirretrovirais análogos? Então, é a zidovudina, a estavudina e a lamivudina. Então, aqui a gente consegue ver nitidamente, né, que ele realmente, eles são bem similares, né, na estrutura, mas a terminação da hidroxila é o ponto-chave da diferenciação e o que permite que esses antirretrovirais funcionem. E a transcriptase reversa, que é a que reconhece, né, tanto os naturais quanto os análogos, ela não é tão seletiva, então ela consegue entender os dois como uma coisa só, por isso que eles são bem efetivos. E aqui os análogos das púricas, então os nucleosídeos adenosina e a guanidina. Então, quais são os análogos das púricas, né? O abacavir, a didanosina e o tenofovir. E aqui é a mesma coisa, nota-se que a estrutura é similar, mas tem a diferenciação do OH. Então, agora, antes de iniciar, né, então, onde exatamente eles agem, né? Então, como eu falei anteriormente, eles agem especificamente na transcriptase reversa. Então, em vias normais, o vírus, o RNA viral, ele vai estar dentro da célula, e quando ele for ser convertido a DNA viral, ele vai passar pela transcriptase reversa e nada vai impedi-lo de entrar no núcleo da célula, para que ele se integre ao DNA do hospedeiro. Quando há a presença dos inibidores da transcriptase reversa, tanto os não análogos quanto os análogos, é nesse momento que o ciclo do vírus HIV ele vai ser encerrado, porque o RNA viral ele vai ficar inerte no citoplasma. Aqui eu tenho dois videozinhos só ilustrativos, antes de eu falar especificamente da transcriptase. Então, quando o processo, né, da transcrição do RNA para o DNA acontece sem os antirretrovirais, ele passa tranquilamente e forma a fita de DNA viral. Já quando acontece com os inibidores os inibidores análogos, eles interrompem, entrando no lugar dos que seriam os nucleosídeos naturais. E, então, a droga, para ela entrar na célula, né, como eu disse, para ela ter ação na célula, ela precisa ser fosforilada, mas antes disso, ela precisa entrar na célula, né? Como que é feito esse transporte da droga? Então, primeiramente, é o processo de difusão simples e o processo de difusão facilitada. E aí, cada uma das drogas tem suas características para se enquadrar em um desses transportes. Então, na difusão simples, quem entra por difusão simples é o tenofovir, o abacavir, o AZT e a estavudina. E quando se fala da difusão facilitada, existem inúmeros transportadores que elas podem entrar, e são da família dos transportadores de soluto, né, que é o SLC, a sigla em inglês. E esses transportadores, eles vão variar de acordo com o tipo de célula que eles estão interagindo. Então, quando se trata dos linfócitos, são os nucleosídeos equilibrativos. Eu não entrei muito no mérito de descrever cada um desses transportadores, mas se precisar para a próxima reunião, eu posso focar para entender cada um deles, porque nos artigos que eu li, eu não vi muita diferenciação no processo que a droga age com relação aos transportadores. Então, por isso que eu dei mais importância para outros tópicos. Então, como que eles agem, né? Aqui é mais uma imagem da transcriptase reversa, então aqui representada em roxo. Então, quando o RNA viral entra, né, quando o RNA viral entra, ele vai ser interrompido aqui pelo inibidor da transcriptase. E aí, o que é a transcriptase, né, que é o alvo do antirretroviral? Então, a transcriptase, ela é um heterodímero,
Então, ela é um heterodímero, então ela tem duas porções. Então, aqui tem uma forma 3D, né, só para ficar mais representativo, e ela tem essas duas subunidades, que é a P66 e a P61. E o que diferencia, basicamente, essas unidades? A P66, ela parece ser mais ativa, diria assim, porque ela que possui o sítio da polimerase e também da RNase H. Enquanto que a P51, elas teriam uma característica mais estrutural. E na literatura também, em algumas aulas que eu cheguei a assistir, eles costumam relacionar a transcriptase reversa como uma mão, como se ela estivesse fazendo, uma mão direita, como se estivesse fazendo um sinal de positivo. Então, a gente pode olhar que aqui em roxo será considerado os dedos, a palma em azul escuro, o polegar, né, em azul claro, a conexão entre a região aqui do que eles chamam de polegar com a RNase, e aqui os sítios ativos. Então, onde ocorre o processo da transcrição seria mais na parte na subunidade da P66. Aqui é uma parte que eu já achei que começou a ficar um pouco mais complexo para entender da transcriptase reversa, né? Porque como eu falei aqui nessa imagem, né, a RNase, ela tem uma função, né, de identificar, pelo que eu entendi, né, e remover pedaços, né, diria assim, mas de forma mais bruta, pedaços do RNA. Então, o que acontece, né? Para ocorrer a transcrição, é necessário que eu tenha um primer, né? O primer seria um identificador para que a outra fita, né, possa ser produzida e seguir essa sequência. Então, no artigo, né, ele fala que a RNase, ela identifica e remove cada iniciador de RNA. E o iniciador que a transcriptase reversa utiliza é esse tRNA-YS3 do hospedeiro. Então, o que eu entendi é que a transcriptase, quando vai ocorrer a transcrição do RNA para DNA, a transcriptase reversa consegue identificar esse primer do hospedeiro, e aí ela consegue dar continuidade na produção do DNA viral. Só que dentro dela tem a RNase H, né? Tem vários tipos de RNase, mas dessa é a H, que ela vai tirando, né, essas partículas, e por consequência vai deixando essas lacunas que a DNA polimerase vai controlando. E a DNA polimerase é aquela que vai polimerizar esses nucleotídeos fosfatados, né, à medida que eles se ordenam sobre a cadeia polinucleotídica. Então, no sistema normal, sem um antirretroviral, elas vão se ligando a partir da hidroxila OH, e quando não tem, a polimerase não consegue ter essa ação, porque não vai ter essa ligação. Isso. Aí aqui, como eu falei, para eles terem ação dentro da célula, eles precisam estar fosforilados. E cada uma das bases, cada uma dos antirretrovirais, eles têm uma forma de serem fosforilados. A forma dos análogos das bases pirimídicas é um pouco mais simples do que das púricas, eles seguem mais um padrão. Então, como eu mostrei naquela imagem, né, o AZT e a estavudina, elas são análogos da timidina. Então, elas seguem o mesmo processo para chegar à sua forma trifosfatada, que vai, então, poder inibir a forma fosfatada também da base nucleotídica, que ela mimetiza, que no caso é a timidina. Então, como que essas duas drogas vão fazer? A partir da timidina quinase, elas se transformam na forma monofosfatase, porque é por etapas, né, até chegar na forma trifosfatase. Então, ela se transforma na forma monofosfatase, e a partir da outra enzima, que é a desoxitimidina monofosfatase quinase, ela vai se transformar na forma difosfatase, e por fim, a nucleosídeo difosfatase quinase, que vai transformar na forma trifosfatada, que aí sim vai inibir a forma fosfatada da timidina. E com relação esqueci o nome dessa droga já. com relação à lamivudina, ela é análoga da citidina, e da mesma forma que acontece com a ZT, ela vai chegar até a inibir a forma fosfatada da citidina. Então, para isso, ela também sofre a ação das enzimas quinases, né? Então, a desoxicitidina quinase,
vai fazer essa transformação da lamivudina a monofosfatase, seguida da citidina monofosfatase, que vai transformar em lamivudina de fosfatase. E aí, por fim, a mesma enzima, ela também catalisa essa reação, que vai transformar na forma trifosfato, a nucleosídeo de fosfatase quinase. E aí, com relação aos análogos das púricas, como eu falei, é uma forma mais complexa, ela não segue tanto o padrão, né? O que acontece? Aqui eu até pedi um help do Marcos, se ele souber entender também para me ajudar. A parte do tenofovir, que ele tem essas duas versões. Tanto que é o fumarato de tenofovir desopropila e o tenofovir de alafenamida. E eles não sofrem as ações das quinases, que nem acontece com os análogos das pirimídicas. Então, para isso, antes deles sofrerem a ação da quinase, eles precisam ser transformados na forma de tenofovir, que é o TFV. Então, primeiro, o que muda, na verdade, são as enzimas, né, até chegar no ponto que eles são iguais. Então, o tenofovir, ele vai ser catalisado pela carboxiesterase para se formar na forma mono de tenofovir, que aí eles chamam de POC. Enquanto que o TAF, ele vai ser transformado em tenofovir de alanina. E aí, para chegar na etapa que eles são iguais, que é o do tenofovir, eles precisam sofrer ação de outra enzima, só que acontece um sistema diferente. Então, aqui esse tenofovir, ele sofre ação da fosfodiesterase, enquanto que o de alanina, por causa das ações lisossomiais, se não me engano, ele vai automaticamente para a forma de tenofovir, ele não sofre ação de outra enzima. A partir disso, o sistema é o mesmo. Então, aí sim, nessa forma de tenofovir, eles podem sofrer ação da adenilato quinase, e para se transformar na forma monofosfato, e depois por ação da piruvato quinase e da creatina quinase em tenofovir de fosfato. E aí ele vai conseguir agir como se fosse a adenosina fosfatada, então substituindo esse nucleotídeo. E a didanosina, ela também sofre uma ação mais específica. Então ela sofre a ação da nucleoditase, que vai transformar ela na forma mono, e aí a mesma enzima, né, a adenilato quinase, depois a adenilato niase e a adenilato quinase novamente para formar a sua versão fosforilada, para poder ser ativa e também agir no lugar da adenosina. Já o abacavir, né, que é outro fármaco bem conhecido também, ele é análogo da guanosina e ele também sofre uma ação diferente, né, ele também não sofre a ação das quinases, né, a princípio, como na primeira ação. Então, ele sofre a ação da adenosina fosfotransferase, vai transformar ele diretamente na forma mono, depois nesse composto, e depois a guanilato quinase, que vai transformar ele na sua forma ativa, que é esse CBV trifosfatado, que vai substituir a guanosina. E aí, com relação ao metabolismo, né, depois que eles são transformados, né, numa sua forma fosfatada, e que eles estão cada vez mais similares com os análogos nucleosídeos, os nucleosídeos, eles precisam estar livres, né, no citoplasma, posso dizer assim, para que eles possam entrar no lugar da transcriptase reversa, ao invés dos nucleosídeos naturais, e que, além disso, eles consigam ter a função de interromper. Essa imagem aqui eu encontrei meio em 45 de segundo tempo, então ela não é bem específica, mas ela dá para ilustrar. O que acontece, né? Aquelas formas que a gente viu nas reações de fosforilação são essas formas de DNTP que vão ser incorporados à cadeia. Então, todos esses DNTP são os nucleosídeos fosfatados, né? Trifosfatados. Então, eles vão ser incorporados na cadeia a partir daquela ligação OH que eu falei, porque esses aqui está representando os nucleosídeos naturais. Então, com isso, ele pode dar continuidade na cadeia. Diferente de quando ele é inserido na sua forma DD-ATP ou DD-NTP, né? Que é a forma que os inibidores da transcriptase reversa vão ser inseridos. E aqui, por causa dessa ausência, ele vai se ligar na outra base, mas ele vai deixar essa lacuna. E aí, sim, ele vai interromper.
Então, o que acontece é que quando os antirretrovirais estão nas células, eles formam um pool, né, desses DDNTP e DDNDP, que vai competir com as moléculas naturais, e eles ficam mais propensos a se ligarem à transcriptase reversa do que os nucleosídeos naturais. E dentro de todas aquelas reações, né, que eu falei, existem os limitantes, que aí seria a parte-chave de cada um dos fármacos, né, para a gente poder entender por que uns causam mais toxicidade, por que outros causam menos, por que alguns são mais eficazes, porque aquelas fórmulas gigantescas lá que eu falei, elas não são perfeitas, né, então elas contam com os limitantes. Então, aqui falando dos principais fármacos, os limitantes, então, o que acontece com o AZT? A etapa limitante do AZT é quando ele vai ser convertido na sua forma mono para a sua forma de fosfato. E o que acontece? Como ele sofre essa limitação nessa conversão, ele vai ter uma baixa reatividade desse AZT mono com a enzima com a enzima que é a timidina quinase, fosfoquinase, que é a timidina fosfoquinase que vai converter. Então, se não ocorre essa reatividade alta, vai ter o acúmulo desse AZT na forma de fosfato. E quando ele está acumulado na sua forma de monofosfato, ele vai inibir a produção da timidina monofosfato endógena, que por mais que o vírus esteja lá dentro da célula, a timidina endógena ela ainda tem a sua ação crucial. Então, na presença do fármaco, ele pode inibir a produção dessa timidina, e com isso ele vai aumentar a probabilidade do AZP trifosfato ser utilizado pela DNA polimerase, ao invés da timidina, que depois vai sofrer seu resto da fosforilação. E esse seria a chave que dá a toxicidade, porque ele vai inibir a síntese normal de DNA, pelo acúmulo que vai ter na célula. E aí também, o AZT ele tem mais afinidade com a transcriptase reversa do que com a DNA polimerase. Então, ele precisa de menores concentrações de AZT, o metabolismo precisa de menor concentração de AZT para ser mais eficaz, porque ele já tem mais afinidade com a sua enzima chave e não com a outra mais acessória. E aí, com relação à estavudina, o ponto limitante dela é na sua produção também da etapa monofosfato. Só que a estavudina, ela é um substrato mais pobre para essa enzima, pela primidina fosfoquinase, e com isso ela acumula mais do que o AZT, e isso leva a uma fosforilação mais lenta, porque se ela tem menos afinidade, ela vai ficar lá mais acumulada e, consequentemente, vai gerar um efeito do medicamento menos eficaz. E aí, com relação ao 3TC e o FTC, o ponto limitante seria a conversão da forma di para a forma trifosfato, e a utilização dele e com relação ao FTC, seria a utilização dele pela transcriptase reversa. Então, a gente nota que cada um dos fármacos, eles têm os seus efeitos de limitação, e talvez seja nesses efeitos de limitação e com os metabólicos que ele forma, que deva se agir melhor, nas próximas evoluções das drogas, do que só pensar na quantidade de medicamento que está tomando, ou somente nas combinações que está tomando. Então, nos artigos que eu li, eles davam um enfoque basicamente nisso também. E aí, além disso, nessas duas drogas, que eu não sei se eu entendi muito bem essa parte dos isômeros, o artigo ele diz que os isômeros naturais, eles têm mais afinidade para se ligar com a transcriptase reversa do que com os isômeros L negativos. Então, aqui ele coloca a linha de quais são os que têm mais afinidade para os que têm menos. Então, a gente vê que realmente o FTCP, por esse motivo, dos isômeros, ele é o que menos tem afinidade. Agora, com relação ao tenofovir, pela forma como ele é convertido, né, é nessa parte que ele é limitante, quando ele é convertido para tenofovir de fosfato. Porque, aparentemente, as quinases reconhecem a fração fosfanato de tenofovir como fosfanato monofosfato, como tenofovir monofosfato, que é a parte que o tenofovir, ele vem de pré-ésteres, né, que é o TAF e o TDF, para depois se transformar no tenofovir. E aqui, mais rapidamente sobre a toxicidade mitocondrial, que acho que dá para falar melhor na próxima reunião.
os antirretrovirais, tanto por relação das limitações, tanto relação das limitações deles, né, nas etapas de fosforilação, quanto no processo que eles agem em cada tipo de célula, ou cada tipo de órgão, como no fígado, no rim, ou nas próprias células, que seria o caso da toxicidade mitocondrial, ele vai gerando esse processo de toxicidade, que é um dos problemas a serem resolvidos e que mais afetam as pessoas que vivem com HIV. Então, com relação à mitocondrial, os análogos de nucleosídeos, eles inibem a síntese de DNA mitocondrial, porque eles bloqueiam a gama-polimerase, o que resulta na produção de energia insuficiente e um mau funcionamento dos tecidos e órgãos. Então, a partir do momento que você gera uma toxicidade na mitocôndria, vai gerar ATP e vai gerar a produção de energia para os outros órgãos, é aí que gera essa cascata de mau funcionamento nos demais tecidos e órgãos. E eles causam dano oxidativo mitocondrial, além de inibirem as enzimas mitocondriais, eles causam também o desacoplamento da cadeia de transporte de elétrons, afetando a síntese de ATP, e também, por fim, eles podem induzir a apoptose celular. Então, no resto do artigo e nos outros que eu li também, tem a toxicidade renal, a toxicidade hepática, que cada um age por um tipo de célula, e cada medicamento afeta de forma diferente. Tudo isso relacionado à forma como eles se fosforilam, também a forma como eles vão interagir com essas células. E aí, acho que eu posso deixar essa parte para falar na semana que vem, de forma mais detalhada, talvez, de cada uma das drogas, cada um dos tipos de toxicidade. E outra coisa também é que a transcriptase reversa, né, o que influencia também na forma como ela identifica os nucleosídeos, é a forma como alguns podem sofrer mutações em todo esse processo. Então, tem várias etapas que podem passar batido pela transcriptase, se não fossem as mutações, que isso que dificulta o processo de combinação das drogas também. E é isso, aí pretendo deixar para a próxima reunião a resistência, a reação e as mutações.